Eu postei 3 vezes a mesma coisa no dia de hoje. É isso que eu vou revelar nessa live. E vou te dizer uma coisa, quando eu revelar as 7 principais razões que fizeram fazer a mesma postagem igual, as 3 iguais, hoje, durante o dia, talvez você se pergunte se você também quer fazer isso. E quero te lembrar que nesse perfil aqui, Empreende Verde, meu conteúdo é 100% direcionado para pessoas que vendem produtos ou serviços sustentáveis. Se você é uma dessas pessoas, eu recomendo que você dê atenção para essa live com todo o carinho, porque trazem estratégias impressionantes. Só uma das estratégias que eu vou mostrar na live de hoje pode aumentar seu faturamento em 25% imediatamente. E por que eu estou fazendo tudo isso por aqui? Porque eu acredito que um dos tendões de Aquiles do mercado sustentável é vendas. Eu vejo pessoas com ideias incríveis, com soluções maravilhosas, que têm um altíssimo valor de contribuição para a sociedade, mas ao mesmo tempo que essas pessoas têm soluções e ofertas e produtos que têm um altíssimo valor de contribuição para a sociedade, muitas vezes as pessoas não conseguem cobrar o valor justo por essa eco-oferta. Não conseguem se colocar no mercado e muitos deles não conseguem viver exclusivamente das vendas desse ecoproduto. Isso faz com que eu tenha visto até hoje muitas eco-iniciativas brilhantes fecharem simplesmente porque as pessoas não sabiam vender. Foi quando na pandemia que eu dava até então cursos sobre lixo zero, eu tive que devolver a grana de todo mundo que tinha contratado meus programas, meus serviços, minhas palestras e vim para a internet. E quando eu cheguei na internet eu disse, cara, já tenho muita gente qualificada falando de resíduos, eu acho que eu vou dar atenção para uma coisa que me incomoda muito, que é ver pessoas com ideias incríveis e maravilhosas sem conseguir faturar, sem conseguir fazer disso uma fonte de receita principal, sem conseguir crescer o mercado sustentável. E foi aí que eu entrei nesse mercado, ajudando donos de negócios sustentáveis a focarem e estruturarem a venda dos seus negócios. E hoje eu fico muito feliz de anunciar, né, que já tem mais de uma centena de pessoas que seguem esse método e que muitas delas chegaram a muito mais do que 30 mil reais de faturamento por mês. Alunos, iniciativas que nasceram dentro do método Sustente foram da sua eco-ideia à sua fonte principal de receitas. E o que eu vou ensinar aqui hoje é um olhar, é uma maneira de você interagir com a sua ecomarca, com o seu público, com o seu mercado, com o seu tema, de tal maneira que as pessoas se interessem, tenham curiosidade pelo que você está apresentando, apliquem no seu dia a dia e, através disso, tenham maiores resultados financeiros com a venda de produtos e serviços sustentáveis. Então, se você passou no meu feed hoje e achou que o Instagram bugou, calma, ele não bugou. Eu realmente postei a mesma coisa 3 vezes. E sim, foi totalmente de propósito. Então, se você vende ou pensa em vender um produto sustentável, eu recomendo que você pegue papel e caneta e anote o que eu vou ensinar por aqui, porque o que eu dou é ouro em pó. Aqui, o mesmo conteúdo que eu dou para os meus mentorados, para os meus alunos, as estratégias mais complexas, os ensinamentos mais profundos, é a mesma coisa que você tem acesso aqui no meu conteúdo gratuito. Porque eu me posiciono como um canal de infoprodutos, aonde eu trago toda uma estratégia de maneira gratuita, mas quem tem no gratuito tem tudo isso solto, desorganizado, de uma maneira que tem dificuldade de acesso. Já dentro da plataforma, você tem tudo isso organizado, com material de apoio, e daí essa é a diferença do meu conteúdo gratuito para o pago. A quantidade de organização e de materiais extras que você tem. Mas o que eu vou entregar nessa live aqui é a mesma coisa que eu ensino para os meus mentorados, para os meus alunos, para a minha rede, e que essas pessoas têm aplicado e aumentado seus faturamentos muito rapidamente. Então, a primeira coisa que eu vou te mostrar aqui é, hoje são mais do que 5 razões do porquê que eu fiz 3 postagens exatamente iguais na minha timeline, e eu recomendo que você anote, porque eu estou aqui para fazer seu econegócio alcançar mais pessoas. E ao mesmo tempo que você alcança mais pessoas, você vende mais, e isso passa a ser a sua fonte principal de receita. E quando eu falo que um ecoproduto incrível e maravilhoso não é fórmula de sucesso, ao contrário, muitas vezes isso pode ser fórmula de frustração, porque você fica tão preocupado em sensibilizar, em ensinar as pessoas sobre sustentabilidade, que você se esquece de mostrar os reais benefícios que o cliente tem de comprar seu ecoproduto. E nesse momento, quando você está falando muito mais de sustentabilidade, você passa a ser aquele cara que as pessoas consideram o eco chato, e quando você vira o eco chato, às vezes você mesmo se sente biodesagradável, e isso passa a ser um problema muito grande para que você alcance os resultados em vendas que você gostaria. Então, o que acontece nesse momento? Para garantir que você não seja esse eco chato, essa pessoa
que acredita que ter um ecoproduto é fórmula de sucesso, eu sou a pessoa que passa por aqui e se lembra que você, para vender, precisa de estratégia. Então, ter um ecoproduto incrível e maravilhoso é o que vai garantir a sua ecomarca no mercado por um longo prazo. Mas, sem estratégia, você não vai conseguir vender. E eu falo isso com todo o carinho do meu coração, porque eu quero realmente que você prospere. E quando você acredita que pensar em mais detalhes, que mudar seu produto, que mexer em preço, que vai funcionar, talvez você até já tenha tentado tudo isso e você percebeu que não funcionou. Então, eu só que eu vim aqui te lembrar que talvez que te separe da vida que você quer ter é a falta de habilidade de vender. E daí vou vir aqui e vou te ensinar a criar processos de vendas que são eficazes, que aumentam a sua conversão, que aumentam o ticket médio do seu faturamento a cada venda. E é assim que a gente trabalha dentro da rede Empreende Verde, ajudando vocês a terem estratégias de vendas. Eu já fui essa pessoa que te ensina a ser sustentável. Hoje eu ensino pessoas que já são sustentáveis a aumentarem seu faturamento, seu volume de vendas, alcançarem mais pessoas, né? E através disso aumentam sustentabilidade, gerando uma fonte de receita principal para a sua vida. Então, nessa live eu recomendo que você anote tudo isso para você entender por que esses 3 posts iguais representam um pouquinho disso tudo que eu tô falando, né? E que é essa estratégia de como vender um negócio sustentável. Então, esses 3 posts idênticos, eles fazem parte de uma estratégia muito simples. E eu postar eles 3 juntos teve um grande motivo. E eu vou te contar como que essas coisas se amarram num conjunto de ações maior e que fazem com que você perceba a conexão de cada coisinha que você pensou sobre o seu negócio em 3 posts iguais numa timeline. A primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí, do porquê que eu fiz 3 posts iguais numa timeline, é que eu quero marcar uma campanha de vendas. Então, como eu estou me colocando agora para ser adicional, os últimos 10 negócios desse ano, depois talvez em dezembro eu quero dar uma paradinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar essa campanha, eu vou fazer ela mais forte, eu vou mostrar benefícios de pessoas que já fizeram elas, e daí eu vou materializar toda uma campanha que mostra por que eu faço uma campanha onde eu seleciono 10 econegócios para serem cases de sucesso da rede empreendedora. Primeiro, porque essas pessoas são privilegiadas, esses 10 econegócios têm um acompanhamento que as pessoas não costumam ter. Segundo, porque daí eu mostro que não é só casos antigos, não são só alunos que fizeram um sustente lá atrás que tiveram resultado. Eu mostro que conforme as pessoas entram, novas pessoas estão tendo resultados. Então, meu objetivo aqui é esse, é mostrar que existem pessoas tendo resultados novos, não são só alunos antigos. A Fernanda Telmo, que é a que vende EcoCangas, que foi minha primeira aluna, que no primeiro ano atingiu mais de 30 mil reais de faturamento, ela continua lá crescendo e tendo resultados. A Selma continua lá tendo resultados, mas eu quero mostrar que tem muitas pessoas chegando e tendo resultados novos. Então, o que eu faço? Eu dou esse privilégio de 10 pessoas terem o meu acompanhamento, terem uma oferta especial que faça com que ela tenha resultados muito rápidos, e porque ela está sendo orientada em quais aulas assistir para chegar em qual resultado. Então, quando eu faço os 3 posts que mostram o início dessa campanha, né, que mostram que está aberta uma temporada de novembro, eu marco essa passagem. E o que aconteceu quando eu vi que uma pessoa que estava prestes a desistir do seu econegócio passou a ter clareza em menos de 20 dias, entendeu o que fazer, entendeu como se posicionar, entendeu o que entregar no mercado, como entregar de uma maneira que ela se sente muito mais animada, muito mais incentivada e sabendo em que direção agir, é sobre isso, é muito mais sobre vocês. Na semana passada eu também recebi um depoimento de uma menina que tem uma loja, né, uma aluna que tem uma loja, que estava com muita dificuldade de vender e que em um único pedido, pega esse, Aline, que você vai se reconhecer nessa possibilidade, mas em um único pedido corporativo, ela fez um fechamento de 14 mil reais. E daí ela está entregando agora todos esses produtos para o final de ano daquela empresa. Então, é muito engrandecedor para mim ver que essas pessoas, os meus alunos, essas pessoas que têm negócios sustentáveis, elas estão substituindo um similar poluente. Então, quando a gente vem e consegue vender o nosso ecoproduto, é muito mais do que vender um ecoproduto. É se posicionar no mercado de uma maneira do tipo assim, eu vou tornar toda essa indústria poluente obsoleta, porque eu consigo fazer de uma maneira que é mais inclusiva, que é mais sustentável, que regenera alguma parte da natureza. Então, eu passei a vir aqui e focar em ensinar vocês. Vou dar um outro exemplo do que aconteceu semana passada. Eu tô pegando só casos da semana passada, para vocês entenderem que essa é uma evolução constante. Teve um momento que eu cheguei, eu tenho uma aluna, a Fernanda Drebes,
que ela faz gestão de resíduos para condomínios em Porto Alegre, e ela contratou um hot seat por mês durante todo o ano de 2025. E foi muito gratificante. Quando eu cheguei na semana da ano passada, na reunião, eu sentei na cadeira e ela me disse: Fabiola, criei um upsell. Talvez as pessoas não entendam o que significa criar um upsell, porque nem todo mundo é meu aluno, e essa é uma expressão comum de mercado, mas quem não estuda vendas talvez não saiba. Mas quem é meu aluno sabe o que é um upsell, que é quando você faz uma venda para alguém que já comprou de você. E daí, quando eu fui olhar o upsell que ela criou, é tão complementar, é tão necessário para quem comprou o primeiro produto dela, que a minha teoria é de que mais do que 70% das pessoas que fizerem a primeira compra dela vão comprar o segundo produto. É quando você passa a ter inteligência sobre a sua venda. É quando você consegue entender a realidade do cliente de uma determinada maneira, que você antecipa a necessidade dele. Então, ela vai ter um faturamento X por causa do primeiro produto que ela vai estar oferecendo, que a gente já acha que vai ter uma grande aceitação, porque Porto Alegre está com um IPTU verde. Então, ela está atendendo os critérios desses IPTUs verdes no condomínio, o que dá um desconto no IPTU para quem é cliente dela. Então, a gente acredita que vai ser um produto de grande aceitação. Inclusive, de todos os prédios que ela entrou com a certificação, 100% tiveram benefício para os usuários. Então, a gente criou uma campanha super forte, que daí ela está entrando, quem está acompanhando meus stories até está vendo isso de bastidores, mas ela criou um produto complementar a isso. Então, nesse final de ano, início do ano de 2026, a Fernanda provavelmente vai bater recordes de faturamento. E é tudo isso me deixa super orgulhosa, porque ela entendeu um conceito. Ela pensou aquele upsell sem mim. Ela criou uma maneira de captar clientes novos, de ir na praça, nos contatos que ela fez, sarará, sozinha. Então, a gente criou um funil para como ela vai fazer uma exposição no meio de um parque de Porto Alegre desse produto, a gente vai provavelmente captar um contato que é desqualificado. Tem gente que tem casa, tem gente que não tem poder de decisão, tem gente que não vai levar isso adiante, mas certamente passarão por ali as pessoas que tomam a decisão, que são os síndicos. Então a gente criou todo o funil. O que ela faz quando ela captar essa pessoa? Que mensagem ela vai mandar para essas pessoas? Aonde ela vai mandar mensagem para essas pessoas? O que ela vai dizer para elas? Como é que ela vai direcionar essas pessoas para fazerem a compra desse produto? Então, eu ensino para vocês o raciocínio. Quando eu vejo meu aluno caminhando sozinho, eu penso, meu Deus, agora é a confirmação de que o método dá certo, de que quem implementa tem resultados, de que existe um raciocínio estratégico por trás. Inclusive, a Aline que está aqui me assistindo, estou louca para saber como foi o resultado do sabonete em peixinho. Me chama depois no inbox para me contar sobre isso. Então, a primeira razão, vocês viram, marcar uma campanha forte é a razão do porquê que eu fiz 3 posts ao mesmo tempo. A segunda razão do porquê que eu fiz 3 posts iguais no mesmo dia é porque esse contexto, essa chamada do post que eu fiz, que é um post de alta conversão, né? Tem uma das minhas alunas, quando aplicou esse, que eu chamo de a campanha Procuro Clientes, né? Então, se eu olhar na minha timeline, vai ser: procuro 10 empreendedores que queiram ser cases de sucesso e da rede Empreende Verde. Por isso, vou te acompanhar nos próximos 15 dias. Se você quer ser um desses 10 negócios, me manda aqui, eu quero, que eu vou te chamar no inbox e vou te explicar como funciona. Basicamente, é isso que fala nessa postagem. Então, essa mensagem de que eu ajudo donos de negócios sustentáveis a venderem mais, ela faz parte da minha nuvem de palavras. E daí, quando eu tô falando de uma nuvem de palavras, eu ali trago os cases de alunos, eu mostro que eu atendo nichos diferentes. Porque daí, como eu entrei nessa campanha, o que eu tô fazendo? Agora eu tô fazendo a captação, eu tô mostrando que isso acontece. E daí eu vou fazer, ao longo de toda ela, eu vou mostrar pessoas que entraram em programas como esse, que tiveram resultados rapidamente. Pessoas que foram crescendo o seu volume de venda com o tempo. Pessoas que foram entendendo a estratégia e aplicando e tendo resultados. Então, existe toda uma atmosfera que permeia o que eu ajudo para o meu cliente. Então, às vezes eu estou falando com os donos de negócio, pessoas, né, que vendem produtos e serviços sustentáveis, às vezes eu estou falando sobre procrastinação, às vezes eu estou falando sobre jardinagem, porque muitas pessoas da minha órbita de possíveis compradores gostam de sítio, querem ter sítio, plantam, compostam. Então, existe um universo de coisas que fazem ele parar na minha timeline, quando ele está aqui assim, e aquele estilo de vida, aquele compromisso, aquela maneira de fazer as coisas vão fazendo sentido para essa pessoa, a ponto dela confiar em mim o suficiente para ela dizer: nossa, eu quero tirar o cartão do bolso e te pagar para você ajudar o meu negócio a prosperar. Então, existe uma nuvem de palavras. E isso, gente, é muito mais do que uma estratégia de venda. Isso é um carinho com a minha audiência. Quando eu vou lá, eu estudo o mercado de negócios sustentáveis e eu trago para cá tendências e eu mostro que esse é um dos mercados que mais está crescendo, tanto no Brasil quanto no mundo. Que nem agora eu tô para soltar um Rios,
que traz uma estratégia que te ajuda a faturar 25% mais imediatamente, né? Que meus alunos já aplicam, que é essa estratégia do upsell e do downsell. Então, quando eu vou fazer um Reels que mostra quais são os produtos mais vendidos na internet, sustentáveis, claro, né? Então, isso vai mostrar quais são os principais produtos procurados na internet, quanto cada nicho está crescendo. Quando eu mostro que a gente tem 3 nichos no mercado que já são bilionários dentro dos mercados sustentáveis, que é o dos brechós, que daí aqui, só os brechós já é bilionário. Se a gente pegar toda a indústria de segundo uso, é uma indústria com potencial trilhardário, a gente não tem esse dado, mas eu arrisco dizer, porque segundo uso pode incluir carro, bicicleta, roupa, equipamento, sofá, enfim. Então, a gente está falando só dos brechós, a gente é bilionário. Se a gente pega o mercado vegano, entre comida, cintos, sapatos, bolsas, tudo, é outro nicho que atinge bilhões, com B de bola, só no Brasil. O terceiro nicho que atinge cifras bilionárias no Brasil é o de gestão de resíduos. Quando eu vou lá, pesquiso, trago esses dados, e você tem dados que mostram que o mercado sustentável é um dos que mais está crescendo, e um dos que mais vai crescer, e você começa a se questionar se o mercado sustentável é um dos que mais cresce, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Porque cargas d'água, eu que vendo um produto sustentável não estou conseguindo vender. E daí você começa a se questionar isso, e daí você entende que você não tem estratégia, que você não tem um processo estruturado, que você não tem clareza do que você faz para atrair um cliente novo todos os dias. E daí tem gente, né, que só precisa saber fazer isso. A primeira coisa que a sua empresa tem que fazer é saber como que você atrai uma pessoa que nunca te viu e faz ela querer comprar de você. E o caminho mais curto para que você consiga isso é escolhendo uma tribo para chamar de sua e criando produtos para esta tribo. Quando você faz isso, é como se 1 mais 1 fosse 2. Então, existe toda uma atmosfera. Se eu, que nem a Nini da Saboaria, se eu vou vender para lojas de souvenir, minha abordagem é uma. Se eu vou vender para idosos, minha abordagem é outra. Se eu vou vender para praianas, minha abordagem é outra. Se eu vou, né, ela tem Balneário Camboriú, se ela quiser vender só para festa eletrônica, ela tem uma outra abordagem. Então, existe uma maneira de eu aumentar minha venda sendo direcional, intencional. A sua comunicação, e agora eu estou estudando sobre comunidades cada vez mais, porque eu quero tornar a minha cada vez mais forte e engajada. E daí o que me ensinaram, né, que eu estou gostando muito de pensar sobre isso, é que a gente precisa ter os mitos. Os mitos são as pessoas que deram certo. Eu não vou ter uma mitologia grega. Eu vou ter como mito todo o econegócio. Eu já tenho uma aluna que é milionária, que começou recolhendo lixo de baldinho. Por que eu não trago muito o caso dela, né, dessa minha aluna que ficou milionária? Porque vocês se sentem desconfortáveis de se imaginar milionários. E eu sei disso porque eu fiz uma campanha que flopou total e eu tive que mudar minha linguagem e daí trazer uma linguagem que fosse mais alinhada com os valores da minha tribo. Então hoje eu falo em levar vocês para o mundo de Aloha e tal, mas eu vejo uma capacidade e tenho casos extraordinários. Então eu vou trazer os mitos reais de pessoas que deram certo. Aí, como ritos, eu vou mostrar o que essas pessoas fizeram para dar certo. Eu vou mostrar que elas escolheram um público-alvo, que elas encontraram uma comunicação, que elas souberam se posicionar. A Fernanda, quando ela vendia as ecocangas dela no começo, que são cangas maiores do que a média, com uma estampa exclusiva, com um valor muito acima da média, ela dizia, mas eu tô aqui na Vila Turística e as pessoas não dão valor porque eu tenho para oferecer. E aí eu disse, ainda bem que você identificou, então vamos adaptar a loja para quem passa ali, e aonde que você vai achar esse cliente que tem a canga? E hoje ela me diz exatamente isso que aconteceu. Eu adaptei a loja para quem passa lá, passei a vender produtos mais populares, porque eu estava dentro da Vila Turística com a loja, e fui atrás das boutiques, dos lugares de João Pessoa, e depois em cidades vizinhas, que tinham capacidade de vender a minha canga pelo valor justo. E daí hoje ela já entendeu o gosto daquela cliente, então ela tem kimonos, ela tem macacão, ela tem vestido longo, ela entendeu, ela mudou a cor das primeiras coleções. Então ela foi entendendo que tinha uma tribo, que tinha poder aquisitivo para pagar o produto dela, e ela foi fazendo esse casamento, e isso fez com que ela atingisse mais de 30 mil reais de faturamento no primeiro ano. Então, existe essa conexão entre você, a sua oferta e o seu público. Aonde está o seu alto valor de contribuição? Qual é a necessidade que o seu público tem passado que você pode contribuir? E como que a sua oferta melhora a vida dele? A primeira razão foi marcar a campanha. A segunda razão foi mostrar que isso faz parte da minha nuvem de palavras. A terceira razão do porquê que eu fiz 3 posts iguais no mesmo dia é porque eu estou seguindo esse calendário de vendas. E eu quero marcar passagens.
Então, eu inclusive tenho adorado trabalhar com o calendário de vendas. Isso faz com que eu consiga antecipar muito mais as minhas campanhas, isso faz com que eu consiga ficar tranquila. Quando eu termino uma campanha de vendas, eu já sei que eu vou começar imediatamente. Isso tem me ajudado a acompanhar mais o momento de vocês, porque eu tenho que pensar antecipadamente. Então, eu entendi que, talvez, falar sobre um calendário de vendas que tem me feito duplicar, acho que é um pouco mais até, né? Eu mais que dupliquei o valor que eu vendo, né, o meu faturamento depois que eu comecei a aplicar um calendário de vendas. Então, eu tô pensando em ensinar vocês a fazerem isso. Se você está assistindo essa live depois, porque essa live aqui vai ser uma das lives patrocinadas. Se você está assistindo essa live depois e quer saber sobre esse tema, manda nos comentários da live calendário, se você quer saber sobre isso, ou você pode também me mandar inbox para eu saber que ter um calendário de vendas te interessa, porque eu tenho achado que isso foi uma grande sacada, que está trazendo muito resultado para mim, e eu estou pensando seriamente em ensinar vocês a fazerem, elaborarem um calendário de vendas que vai aumentar teu faturamento também. E isso não é só daí sobre postar bonito. Não é só sobre eu fazer uma comunicação carismática e amorosa com o meu cliente. É sobre postar com direção. Você sabe o que você quer comunicar, você sabe como uma estratégia vai conectar com outra. Eu agora tô pegando 10 cases de sucesso que eu tô selecionando, aí logo na colada eu devo falar sobre planejamento estratégico, por quê? Porque a gente tá na virada do ano. Quem não quer planejar seu 2026? Eu vou ensinar vocês a raciocinarem um planejamento estratégico que não fica encalhado na gaveta. E por que ele não fica encalhado na gaveta? Porque ele vai te fazer chegar nessa alcance de metas. E daí, como é que eu faço esse planejamento que não fica guardado na gaveta? Cada uma das tuas metas vai ter 3 ações para fazer com data a ser cumprida, que vai estar no teu Google Agenda, na tua agenda de papel. Eu sou muito da agenda de papel, né? Tá aqui, ó, toda minha agenda com os horários de hoje. Então, você vai colocar isso numa agenda. E daí, você vai precisar fazer assim, ó, check, check, check. Se chegou naquela data e você não cumpriu, você vai ver que você não fez determinada ação. E daí, se você não fez determinada ação que estava no seu planejamento, provavelmente você não vai alcançar as metas. E você vai entender que é uma questão prática alcançar metas. E daí, com isso, você vai conseguir chegar em resultados que você nunca imaginou antes. Então, eu já sei que eu vou sair desse momento onde eu estou selecionando 10 econegócios, para daí depois falar sobre um calendário de vendas, para depois falar sobre planejamento estratégico, e isso faz com que aumente a minha conversão. Então, a mesma coisa você deveria pensar ali. O que conecta o teu cliente? Então, agora eu vou falar sobre verão, depois eu vou falar sobre cuidado para a pele, daí eu vou falar sobre a entrada do inverno, aí eu vou falar sobre isso serve para alimentação, isso serve para roupa, isso serve para estética, isso serve para uma série de produtos. Até para quem faz jardinagem, a gente pode pensar num calendário das estações. Então, quais são as sequências de ofertas que eu posso fazer para minha audiência que vão aumentar a minha chance de conversão? Que vão fazer com que as pessoas fiquem não só interessadas no que eu tenho para vender, mas vidradas esperando a próxima oferta, porque elas sabem que vai ajudar a vida delas. Então, é sobre isso. A terceira razão de eu ter feito 3 posts iguais no dia de hoje é porque eu sigo um calendário de vendas. A quarta razão de eu ter feito esses 3 posts iguais é porque mensagens importantes precisam ser repetidas. Eu preciso marcar na cabeça de vocês, assim como é um slogan de uma grande marca. Just do it. Quem não conhece isso? Então, na repetição, eu vou trazendo conceitos, valores, percepções, atitudes, resultados, que você vai vendo como ele fica marcado na cabeça das pessoas. E isso vai fazer com que algo que essas pessoas veem várias vezes e de formas diferentes, essa repetição seja algo marcante e não uma redundância. Então, eu vou trazendo uma repetição para as mensagens que são importantes. Eu, inclusive, recomendo que vocês tenham, né, as 10 principais frases da sua marca. Para mim, tem compro, logo apoio, a vida acontece, quem planta, colhe. Então, eu tenho algumas frases que fazem parte da minha órbita, da minha nuvem de palavras, de coisas que precisam ser repetidas para você entender qual é a mensagem que eu quero deixar enquanto rede Empreende Verde. Da mesma maneira, você vai construir ali na sua marca. E daí, a quinta razão de eu ter feito 3 posts iguais na minha timeline é porque eu precisava fazer um teste rápido. Então, se você der uma olhadinha lá com bastante atenção, não sei se alguém chegou a fazer isso, você vai ver que numa eu falo em eco-pessoas, no outro eu falo eco-empreendedores, eu mudo sutilezas no texto, e daí o que vai acontecer? Como eu precisava fazer um teste rápido, eu fiz esses 3 posts com as 3 variações que eu queria entender, e daí eu vou fazer os patrocínios desses posts num teste AB. E daí esse teste AB vai me mostrar qual dos dois performa melhor. E isso vai me ajudar a entender qual é a escolha do meu cliente. É uma oportunidade de eu melhorar meu processo de vendas sem precisar adivinhar.
fazendo um teste rápido. Então, esses 3 posts que eu fiz iguais na minha timeline de hoje, tem uma estratégia por trás que me permite testar rápido e acertar sem precisar adivinhar, tendo essa resposta dada pelo próprio teste. A quinta razão de eu ter feito 3 posts iguais no dia de hoje é o fato de que quando eu faço esse post específico, que é o Procuro Clientes, se eu não vendi, eu aprendo com o processo. Por que eu tô te dizendo isso? Porque ele é um post que faz a pessoa, como eu chamo, é uma técnica do levanta a mão. Então eu chego lá e eu digo, estou procurando 10 econegócios que queiram aumentar as suas vendas nos próximos 15 dias. Se você quer ser um desses econegócios, me manda aqui eu quero, que eu vou te chamar e explicar como é que funciona. Quando essa pessoa me manda eu quero, eu abro um diálogo com ela no inbox. E daí, como eu já ensinei vocês anteriormente, eu costumo fazer 3 perguntas para saber conduzir essa conversa. Então, a primeira pergunta que eu costumo fazer é: oi, tudo bem? Me conta uma coisa, você já vende um produto ou serviço sustentável? Se sim, pode me explicar o que é que você vende? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para o meu cliente inbox. Quando eu entendi o que ele vende, a segunda pergunta que eu faço é: oi, tudo bem? Entendi, que legal que você vende. Daí eu vou lá, olho o produto, conheço tudo. E a segunda pergunta que eu faço é: e essa é a sua fonte principal de receita ou ela é uma fonte de receita extra? E daí, quando a pessoa me manda essa resposta, eu entendo em que momento o negócio dela tá. Porque quando é a fonte principal de receita, aquele negócio já é uma prioridade, já é uma coisa importante para ela. Eu tenho muitas informações através dessa única pergunta. E daí, se ela me responde que é uma fonte de receita extra, eu entendo que talvez na vida dela tenham outras prioridades. Então, na primeira pergunta eu entendi o que ela faz, na segunda eu entendi o momento de vida desse econegócio na vida da pessoa. E daí, a terceira pergunta que eu faço para essa pessoa é: tá, agora me conta aqui rapidinho qual é a maior dificuldade que você está enfrentando atualmente para alcançar mais pessoas, para vender mais esse seu produto. E quando essa pessoa me responde isso, eu entendo quais são as ofertas que eu tenho que criar aqui dentro da rede Empreende Verde. Então, com 3 perguntas, se eu não chego num lugar de venda, eu chego num lugar onde eu aprendo com a minha audiência. Então, quinta razão de eu ter feito 3 posts iguais na minha timeline no dia de hoje é o fato de que este post aqui me conduz para uma conversa que, mesmo que eu não faça venda, eu aprendo a dificuldade que meu cliente tem para desenvolver uma aula, uma ferramenta, um processo que ajude a ele a passar por isso. E daí eu tenho uma coleção de informações de coisas que o meu cliente precisa, que inclusive vai virar uma série de reels. Então, a pergunta que eu mais fiz para vocês é: agora me conta aqui rapidinho, qual é a sua maior dificuldade para crescer o seu econegócio hoje? Para você alcançar mais pessoas. E quando vocês me respondem isso, eu consigo entender se eu já não ofereço isso, se eu já não ensino isso, o que eu preciso te ensinar para crescer teu econegócio. Entende como é uma relação mútua de troca? Eu estou crescendo a minha iniciativa ao mesmo tempo que você se beneficia. Então, este é um post especificamente que me traz muitas informações que ajudam a crescer a rede Empreende Verde de uma maneira muito mais rápida, muito mais relevante, muito mais perspicaz. Então, e que coloca o que eu falo, né, que nem eu ensino vocês. O teu cliente está no centro. Quando o teu cliente está no centro, todos os teus produtos estão aqui para melhorar a vida do teu cliente. Então, quando você vem aqui e me conta a sua dificuldade, quando eu faço essas 3 perguntas e entendo isso, você está no centro. Tudo que eu vou criar por aqui, tudo que eu vou pensar por aqui, são coisas para desenvolver pessoas que têm dificuldade de vender os seus produtos ou serviços sustentáveis. E é sobre isso. E é isso que tem reunido cada vez mais pessoas. E é isso que tem feito vocês crescerem tão rapidamente quando vocês chegam numa oferta da rede Empreende Verde. E daí, a 6ª razão do porquê que eu fiz 3 posts iguais no dia de hoje é o fato de que eu precisava patrocinar um post. Então, esse post do Procuro Clientes, que é esse que está em pauta, que é o que eu fiz hoje na minha timeline, que vocês podem ir lá, entender pela legenda, entender pela imagem, o quanto ele é assertivo em alta conversão, e versões deles fizeram alunos meus terem resultados exponenciais. Por exemplo, a Raquel, que trabalha como personal chef, quando ela fez uma única vez uma variação desse post, dizendo: procuro mulheres cansadas, porque ela é uma personal chef, que faz comida funcional, sem glúten, sem lactose, toda especial, né, pro bem-estar. Quando ela fez esse post, ela colocou lá no post dela: procuro mulheres cansadas que queiram mais tempo livre, deixando de cozinhar para receber uma comida funcional pronta na sua casa. Pensa quantas pessoas responderam para ela. E daí, quando ela mandou essa única postagem pro grupo de pessoas que ela tinha no WhatsApp, ela encheu a agenda pelos próximos 3 meses. Então, por que ela acertou tanto? Porque ela estava numa comunicação assertiva, ela sabia o que oferecer, ela sabia com quem falar e como colocar o produto dela. É só sobre isso. Você saber o que comunicar, como apresentar o teu produto, e isso vai te dar uma alta
margem de conversão. Então, quando eu criei esse post, né, essa comunicação, esse filtro, todo esse funil inteiro, através de um único post, que é esse post que eu chamo de Procuro Clientes, e eu fiz 3 vezes ele, um do lado do outro hoje, eu estava testando a comunicação, testando pequenos ajustes dele que vão ir nesse teste AB, mas eu estava criando a comunicação que eu quero patrocinar. Então, isso me deu a possibilidade de impulsionar. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não costumo trocar de post impulsionado. Eu tenho um único post impulsionado há mais de 1 ano. E esse único post traz todas as minhas vendas. Só que daí o que aconteceu? Eu decidi dar uma desperta com, né, um nível de desenvolvimento que eu ainda não tenho, e eu decidi criar um público dentro do patrocínio do post. E aquele público não deu certo. Só que quando eu tento excluir a campanha, ele diz que ele vai apagar os dados de todas as outras campanhas que eu tinha feito naquele post. Então, eu não tive coragem de excluir aquela campanha. Aí, o que eu fiz? Ao invés de excluir aquela campanha, eu só pausei ela porque ela não estava dando certo. E daí, eu fiz a postagem do mesmo post, com o mesmo texto, nas 3 pequenas variações que eu queria testar, que eu vou testar agora em testes ABs, e o vencedor vai ser provavelmente o post que vai trazer todas as vendas do meu próximo ano inteiro. Todas não, porque daí agora eu já estou aprendendo outros funis mais avançados e tendo a ter outras fontes, então não sei o que vai explodir mais, né? Tudo é teste, em vendas tudo começa numa estratégia da sua cabeça, dizendo eu acho que determinado grupo de pessoas vai comprar essa minha oferta nessa determinada configuração por esse determinado valor. Quando você coloca isso no mercado, se as pessoas compraram, está validada essa hipótese da sua cabeça, a sua estratégia de vendas. Se as pessoas não compraram, você tem que voltar e entender, será que meu preço está errado? Será que meu público está errado? Será que minha oferta está errada? E daí você faz esse ajuste, volta para o mercado e valida o teu processo de venda. Quando você tiver teu processo de venda validado, onde uma pessoa que nunca te viu antes foi lá, viu tua oferta, comprou de você, ok, a sua vida está garantida. Aí o que a gente tem que fazer é crescer essas campanhas, é aumentar a chance de você repetir essa comunicação muitas vezes. Então, a última razão, né, do porquê que eu fiz 3 posts iguais hoje durante o dia é o fato de que eu queria escolher um deles para ser patrocinado, e daí eu coloquei as 3 variações que eu queria testar desse post, e daí, testando elas, o vencedor vai ficar patrocinado eternamente, trazendo vendas regularmente para mim. E daí eu quero te trazer um significado por trás dessa estratégia, que ela, né, eu sempre trago para vocês um olhar um pouquinho mais sofisticado do que a estratégia pura e simples. Porque isso daqui foi muito mais do que um teste de imagem, de copy, de tudo. Isso foi uma forma de eu me posicionar. E foi uma forma que eu encontrei de marcar esse momento, aonde eu estou selecionando, encerrando um ciclo de acompanhamento do ano de 2025, onde eu vou fazer uma retrospectiva que vai mostrar todo mundo que teve muito resultado esse ano, aonde você vai se ver em destaque. E daí tem uma coisa muito louca que acontece aqui dentro da rede Empreende Verde, que é o fato de que quando eu mostro o case dos meus alunos, essas pessoas muitas vezes, por serem vistas por outras pessoas, se destacam e acabam efetuando vendas para quem está por aqui. O que eu chamo de um efeito vitrine, né? Só de você aparecer várias vezes na minha timeline, pode ser que você venda para alguém da rede Empreende Verde. Então, é uma maneira de eu mostrar que crescimento vem com constância e que ensino vocês vender com consistência, com propósito, porque sempre tem o teu cliente no centro, e com método. Então eu venho aqui e eu mostro que fazer 3 posts iguais é uma forma de posicionamento, que eu não preciso ir muito longe. Que para eu marcar uma campanha, talvez uma ação simples como essa seja suficiente. Então eu trago para vocês um olhar de que você não precisa inventar a roda para chegar num resultado. Você precisa ter sim o seu cliente em mente, ter sim o seu produto claramente definido, ter uma boa estratégia de vendas, e é isso que vai fazer com que você tenha muitos resultados. E eu quero lembrar então, né, que eu estou abrindo essa última seleção para acompanhar 10 econegócios por 15 dias. Meu objetivo aqui é um só, que é te ajudar a vender com leveza, com estratégia e num prazo muito curto. Esse programa, assim como todos os meus outros produtos, tem 90 dias de garantia. Isso significa que se você não faturar pelo menos o valor investido em 90 dias, você pode vir solicitar uma análise, porque é uma garantia mediante execução, e daí eu vou entender tudo que você executou, e se for o caso, eu vou devolver 100% do seu dinheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa mais linda ainda sobre essa garantia. Eu ofereço essa garantia desde o ano de 2022. E até hoje, nenhuma pessoa me pediu ressarcimento.
Então, eu quero te mostrar que eu tô muito segura de que se você executa, você tem resultado, e eu tô aqui para ajudar, e você vai ter apoio, e você tem uma rede, e que se você não tá vendendo o seu produto em volume suficiente, talvez você esteja resistente a alguma dessas coisas que eu ensino por aqui. O que você recebe normalmente quando você se inscreve no Sustente-se? O Sustente-se com as aulas gravadas. Mas se você for selecionado para esse programa, né, onde eu estou acompanhando 10 econegócios, você vai ter nos próximos 15 dias, você vai passar comigo por uma avaliação. Então a gente vai fazer um diagnóstico do seu econegócio, da sua iniciativa, do seu momento de vendas. Eu vou entender tudo isso e daí eu vou fazer várias perguntas sobre o seu negócio para entender em que momento você está, quanto você vende, como você vende, para quem você vende, quais são as ações que você já faz, qual é a tua estratégia. E daí, através da tua expertise, do teu grupo de relacionamento, do teu olhar sobre o teu próprio produto, sobre o teu próprio mercado, a gente juntas vai estabelecer um plano de vendas para a sua ecomarca. Um plano de vendas que você vai poder implementar imediatamente. Afinal, estou te dando 90 dias de garantia. Eu quero que você, aplicando esse plano de vendas, receba pelo menos o valor que você investiu, ou senão você tem seu dinheiro de volta. Mas o que você vai aprender ali? Você vai aprender a validar um processo de vendas. E se você aprender, eu faço isso para atrair o cliente, eu falo isso para vender, e isso realmente resultar em vendas, e a gente validar que isso deu certo, significa que você vai aplicar isso muitas vezes ao longo da sua vida. Então, eu mesma, né, tenho um único post que traz todas as minhas vendas há um ano. É isso que você precisa entender. Então, o que você recebe quando você compra Sustente? Normalmente só Sustente. Mas se você entrar agora nesse programa que eu estou oferecendo, o que você recebe nesse momento? Uma reunião comigo para mapear o momento do seu negócio, né, que é esse Hot Seat. Nessa sessão a gente vive essa experiência de Hot Seat, onde eu crio um plano de vendas para a sua ecomarca. Você recebe o método Sustente completo, com todas as aulas, com todas as ferramentas, com o material gravado para você ir da sua eco-ideia até 30 mil reais de faturamento, que é o nosso objetivo com o Sustente. Você recebe o planner de autoconhecimento e manifestação, para você fazer um autoconhecimento profissional, entender qual é o seu grande valor de contribuição para a sociedade, quais são as coisas que você estudou, quais são as coisas que você viu, quais são as coisas que você gosta, jogar tudo isso junto, entender seu grande valor de contribuição para a sociedade e mimetizar isso no seu produto de uma maneira que ninguém ofereça o seu produto igual você oferece, que isso seja uma maneira de você vender com alta conversão, e você recebe também a gravação com o plano de vendas da sua marca, que é aquela reunião que a gente tem juntas, elaborando como que você vai fazer seu plano de vendas nos próximos dias. Então, além disso, você também passa a ter direito a fazer parte do meu time, né, que é a rede, a comunidade mais próxima que eu acompanho, que me paga uma mensalidade para ter meu olhar sobre o seu econegócio. E esse time, Empreende Verde, é só para quem já é meu aluno, então você passa a ter direito a participar do time Empreende Verde, e além do diagnóstico, né, do seu econegócio, que a gente faz na mesma reunião do Hot Seat com o seu plano de vendas. Então, é diagnóstico, mais plano de vendas na mesma sessão. Então, o que você recebe se você for selecionado para este programa especificamente? Você recebe o método Sustente, o Hot Seat, o diagnóstico da sua ecomarca, o planner de autoconhecimento e manifestação, e essa curadoria, né, personalidade, onde eu vou te mostrar que para você realizar o que a gente tiver definido no seu plano de vendas, você pode assistir a aula 1 para ajudar em tal tarefa, a aula X para ajudar na outra tarefa. Então você tem uma curadoria de como usar o método Sustente como um apoio para a realização do que a gente tiver estabelecido no teu plano de vendas. Então, deixa eu te dizer que não é só um curso, é um acompanhamento. Não é um sorteio, é uma seleção. E eu quero 10 econegócios comprometidos com seus próprios resultados, com o crescimento das suas vendas, para eu poder contar sobre o seu case aqui, muitas vezes na rede Empreende Verde. Se você é um desses 10 econegócios que quer priorizar o aumento na venda dos seus ecoprodutos nos próximos 15 dias, me manda eu quero aqui nos comentários da live ou no inbox, que eu vou te chamar e vou responder no teu direct, bem direitinho como tudo isso funciona. E para fechar isso, quero dizer que as 3 vezes, então, não foi um erro, foi um lembrete, que estratégia é repetir com intenção. E o crescimento vem de quem tem a verdade de sustentar o que acredita. Mesmo que pareça estranho para os outros eu ter postado 3 vezes, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo e eu quero que você tenha convicção também, quero que você tenha essa confiança no seu próprio processo. Então, da próxima vez que você achar que precisa mudar tudo para vender mais, lembra disso. Talvez você só precise repetir melhor o que já está funcionando. Então, como 3 argumentos finais, eu quero te dizer que quem tem método testa e não adivinha resultados. Repetição é a mãe da lembrança. Lembrança é o começo da conexão. E conexão, minha amiga, é vendas. As grandes marcas fazem isso todos os dias, só que com o slogan, e eu e a minha rede, a gente faz isso
através de uma comunicação intencional para uma tribo que a gente escolheu para chamar de nossa. E se o argumento é bom, repete ele várias vezes, vai. Se você então tá nesse time de quem quer priorizar o aumento na venda dos seus econegócios nos próximos 15 dias, me manda, eu quero, que eu vou te chamar no direct explicar como tudo funciona. Um beijo, até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.